Hoje aqui na cozinha da Arpija eu tô com o CRM 56 da Consul. Fizemos vários testes com a unidade e agora é hora de trazer todos os detalhes para vocês. Vamos lá? Para aqueles que têm uma família pequena, 1 ou 2 filhos, esse tipo de tamanho de refrigerador atende bem, de 400 a 500 litros. É um tamanho agradável, cabe na maioria das casas, 70 centímetros de largura basicamente aqui. É alto, 1,86 m aqui e 72 centímetros de profundidade. A versão um pouco menor desse Consul, o CRM 50, é um pouquinho mais baixo, mas também tem a mesma largura, mesma profundidade e a mesma linguagem, gente. Por sinal, para aqueles que acompanham a gente, devem ter visto o CRM 44, uma versão um pouco menor ainda, que também vem o painel preto, mas é um pouquinho mais simples. Todos seguem essa mesma linguagem visual que pessoalmente me agrada. Essa unidade ela tem uma leve curva aqui na frente, os cantos têm um leve raio, é praticamente reto aqui, e o escovado é na vertical, dando um efeito de mais alto, o que é bem legal também. A Consul tem essa versão também em branco, mas o pegador em cinza aqui continua igual e toda essa área preta é a mesma coisa. Então o que muda realmente é só a chapa frontal e lateral. No caso da chapa lateral aqui, ela não segue o inox, e sim um cinza para combinar com a frente. Visualmente agradou. Também ficou bom os plásticos em cinza para fazer o preenchimento em áreas onde não tem como você fazer a dobra do inox. Então em cima e embaixo da porta, nos pés, também ficou bom. O acabamento em si está bom, mas poderia ser melhor. Tem alguns cantos que ainda ficam visíveis aqui no encontro do metal com o plástico. Bastante detalhes de silicone aparecem na área interna. Alguns restos de PU que fazem o preenchimento das portas aparecem. Diria que poderia ser melhor, mas a gente ainda vê isso em alguns concorrentes também. Praticamente 80% do volume é dedicado para o refrigerador, somente 20% para o freezer. Então é mais focado para aquela galera que quer realmente utilizar o refrigerador. Os pegadores aqui são bem ergonômicos, é larga essa peça plástica aqui. Tem uma leve textura atrás, bem agradável por sinal, dá um efeito interessante de fosco misturado com lustroso. E os botões aqui, normalmente eles ficam travados, para você não apertar eles à toa. É algo legal, quando você precisa desabilitar, você aperta o destravar, ele habilita o painel, aí você pode mexer nas funções e logo depois ele trava sozinho. Então você não vai apertar à toa. É um espelho basicamente do pegador superior para o inferior, visualmente ficou agradável e é leve para abrir e fechar ambas as portas. Além de ser leve, não trava muito a porta do refrigerador, como em alguns refrigeradores quando você abre o freezer. Aí ele cria aquele vácuo e aí fica difícil de você abrir o refrigerador. É normal, aqui ainda vai ter isso, mas não é tão difícil de abrir como, por exemplo, o CRM 44 que a gente tinha feito teste no passado. Entrando agora nos detalhes da unidade interna, por sinal a gente está com o produto ligado o tempo inteiro aqui, pode ser que esteja pegando um pouco no microfone, mas deve ser bem pouco. Com as portas fechadas dá em torno de 38 dBA, muito parecido com os outros refrigeradores que a gente testou até agora. A porta do refrigerador chega a dar 110 graus de abertura aqui. Não é preciso abrir mais do que 90 para você pegar hortaliças aqui na gaveta de baixo ou frutas. Vai precisar de menos de 90 aqui, o que é ótimo. Porém, não dá para você deixar o refrigerador num espaço que não possa abrir mais que 90. Porque para tirar as prateleiras, fazer limpeza ou algo do gênero, ou mover de altura, vai ser necessário você abrir mais, senão elas acabam batendo aqui. Então, infelizmente, você vai precisar ter um pouco mais de jogo para mexer nas prateleiras. São 2 prateleiras de vidro aqui, elas têm uma borda plástica, são práticas de movimentar para cima e para baixo. Basicamente, a gente tem 2 alturas para fazer um ajuste fino da prateleira de baixo e também na prateleira de cima, 2 posições para você conseguir fazer esse ajuste fino também. Essa foi a melhor configuração que eu vi para nós aqui, pelo menos. Você consegue colocar uma latinha grande aqui embaixo e na prateleira de cima, deixando ela no nível mínimo, você consegue colocar caixas de leite ou algum tipo de material um pouco mais alto. Assim mesmo, garrafas grandes vão ter que ir na lateral, mas dá para usar também a prateleira superior, que tem como fazer ajuste e deixar espaço para mais
garrafas altas. Então, ficou legal a configuração deles no refrigerador e agradou as gavetas que eles colocaram para frutas, para hortaliças, o normal, e também o extra frio. Então são 3 gavetas basicamente onde você pode armazenar sem precisar ficar totalmente exposto os alimentos. O compartimento extra frio realmente traz uma temperatura um pouco mais baixa, ele puxa um pouco mais da ventilação que está vindo do freezer. Você tem 5 opções diferentes de temperatura do refrigerador, você faz a programação usando o painel, então é tudo externo que você faz todo esse trabalho. Por sinal, também tem um aviso de porta aberta para esse tipo de produto. Eu estou aqui agora com ele aberto faz alguns minutos. Logo vai começar a apitar dizendo que a porta está aberta. Depois de 3 minutos mais ou menos, ele começa a avisar. Tem também um LED para indicar que a porta está aberta. Imagina se você esqueceu a porta aberta, o que vai importar mais é o barulho mesmo, que raramente você vai olhar o LED e dizer, ah, nossa, a porta está aberta. Assim mesmo, tem o LED ali. Aqui na porta tem uma prateleira larga para você colocar algumas coisas, tem compartimentos separados, legalzinho. E aqui embaixo o espaço flex, que eu achei bem interessante. São 3 prateleiras, você consegue acertar elas em níveis diferentes, são 3 níveis. Muito bom de você conseguir remover com facilidade. São peças um pouco finas, mas assim mesmo, se não derrubar, não vai ter problema de quebrar quando manuseando. O que preocupou mais foram essas prateleiras grandes, porque essas foram bem difíceis de tirar aqui para fazer limpeza. Poderiam ter feito algo mais prático para serem removidas. Não encontramos uma maneira simples de tirar. Caso alguém saiba, comente aí embaixo que ajuda o pessoal a fazer uma limpeza completa. As gavetas são bem fáceis de serem removidas para fazer uma limpeza completa, seja de frutas, seja de hortaliças ou mesmo extra frio. São todas muito fáceis de deslocar, tirar e pôr. Um dos pontos mais negativos desse refrigerador foi a iluminação. Gente, é só uma lâmpadazinha aqui do lado, chega a iluminar até menos que o CRM 44, por mais que lá era pouco, eles tinham direcionado ela para o fundo, ficou um pouco melhor. Aqui realmente ilumina pouco, até mesmo na prateleira principal, aonde fica a lâmpada. Não tem iluminação dentro do freezer, e até a gente pode falar um pouco mais desta área. O freezer tem perto de 100 litros no total, tem uma área para você colocar gelo aqui em cima, são 2 bandejas que podem ser deslocadas independentemente e um espaço para acumular o que você descarregar dessas 2 bandejas. Então no total você tem espaço para 4 bandejas de gelo. Infelizmente, gente, a unidade é rasa, você não vai conseguir colocar um refrigerante deitado aqui de frente, vai ter que tombar ele de lado e vai ocupar um espaço gigantesco no freezer. Algo que agradou, uma dessas prateleiras aqui eles chamam de prateleira flex e ela é bem fácil de você montar e retrair. Você consegue colocar um objeto um pouco maior aqui e ao mesmo tempo aproveitar toda essa prateleira. Tem mais uma prateleira aqui em cima e aí tem 2 prateleiras na porta. Na porta a temperatura declarada é um pouco mais alta, é menos 12 e internamente no freezer é o padrão menos 18. No fundo, como no CRM 44, você tem um controle do quanto que você vai trazer de frio para dentro do freezer ou para dentro do refrigerador. Basicamente é uma porta que você consegue abrir e deixar um pouco mais de vento entrar para dentro do refrigerador e assim otimizar o refrigerador em termos de temperatura, ou se não, deixar tudo basicamente concentrado no freezer. É bom para quando você tem mais carga em um do que no outro, você conseguir fazer esse leve ajuste. Mas não é nada demais, o conjunto vai continuar gelando, independente de você usar ou não esse compartimento, mas você consegue ganhar um pouco de desempenho mexendo nisso, de repente economizando um pouco de energia, fazendo esse ajuste fino. Por sinal, falando em energia, o produto gasta perto de 56 kWh por mês, é etiquetada como a mais pelo Inmetro, mas tem produtos que conseguem economizar mais, principalmente esses que têm inverter, conseguem ser muito mais econômicos em termos de energia. Aqui, gente, é frost free, tá? Estou mostrando toda a área aqui, faz meses que a gente está utilizando o conjunto e não está tendo nenhum acúmulo de gelo. Ela desliga para fazer o degelo a cada 32 horas, algo meio padrão, a CRM 44 está fazendo exatamente igual. Logo vai apitar avisando que a porta do freezer está aberta, ela tem detecção de porta aberta aqui também, o que é ótimo, porque deixar o freezer aberto pode causar um estrago gigantesco. Aqui ela também tem mais uma função, gente.
você pode colocar no modo compras ou no modo festa. Quando você chega com uma carga muito grande de comida, você vai abastecer o refrigerador, deixar a porta aberta por um tempo. Botando no modo compras, ele vai ficar algumas horas na potência máxima ou até bater a temperatura nominal lá dentro. O modo festa ele vai trabalhar 6 horas na potência máxima para compensar um pouco das portas abrindo e fechando toda hora, o que afeta e muito a temperatura interna do refrigerador e do freezer. A contenção de calor da unidade é boa, considerando a temperatura externa 25 graus e com 30% de capacidade sendo utilizada na unidade, demorou perto de 40 horas para a temperatura subir até 15. Então você ainda teria os alimentos protegidos por 40 horas se acabasse a energia na tua casa. O último item do painel é o trocar filtro. Tem uma peça internamente dentro do refrigerador que é um filtrozinho para eliminar odores. Então toda hora que o refrigerador está ligado, tem uma ventoinha que fica circulando o ar e fica passando por esse filtrozinho. Aí ele vai indicar quando tiver que trocar, você pode resetar isso e daí vai começar de novo a contagem. Para aqueles que buscam esse tipo de peça, na Consul você vai encontrar mais esse filtro para trocar uma vez cada 6 meses, uma vez cada ano. Na parte externa, por mais que a unidade seja de inox, ainda é fácil de limpar. Ela tem uma camada de proteção aqui, não deixa marcas de dedo com tanta facilidade e para passar um pano fica bem simples de limpar também. A área preta aqui, ela é lustrosa, deixa mais marcas de dedo, mas assim mesmo quando você pega nessa peça plástica aqui, ela é fosca, não deixa marcas. Então, só normalmente quando se encosta nessa área que vai ficar mais evidente. Caso queira fazer a limpeza atrás da unidade, é fácil de puxar. Ela tem 4 rodinhas, 2 atrás, 2 na frente. E aí tem também alguns pés para você travar ela na posição. Porque se você só deixasse nas rodinhas, quando puxasse para abrir a porta, a unidade praticamente vinha junto. Então é só você baixar esses pezinhos e aí trava ela no chão. Se você quiser ir até atrás, você só desrosqueia, levanta os pés e aí traz através das rodinhas. No geral, gente, esses são os principais detalhes da Consul. Algo importante para mencionar, ela tem 1 ano de garantia, mas nessa área aqui da estrutura de metal eles estão dando 3 anos de garantia por provar que ela é robusta à corrosão. No geral é isso, gente. Comentem aqui embaixo o que vocês acham dessa unidade e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!